soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito, por meio de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação, o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra os ataques de gênios infernais, aguardando com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe o entusiasmo santo rumo à vida superior, estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotamento e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina... Espera aí que me perdi aqui. Que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando o anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido, por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador na criação, no Pai da criação. Fim da historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a sorvedora, dominada pela meditação e os ensinamentos da noite lhe sugeriram, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Diante disso, você pode fazer a prece para a gente. Vamos lá, então. Todo mundo pode ficar na posição de conforto e elevar seus pensamentos ao Mestre, amigo de todas as horas do Cristo. Senhor, agradecemos por mais um momento de encontro e de estudo semanal, unindo assim as mocidades da cidade de Campos dos Goytacazes. Tudo isso, Senhor, na qual preparamos com muito carinho, muito amor, e que esperamos que aqueles que estão presentes aqui possam ser tocados com as lições que aqui serão compartilhadas e que essas lições possam semear no interior de cada um os frutos para a mudança e do ânimo. Que, independente do que aconteça no mundo, Senhor, possamos ter sempre em mente que está sendo feita a sua vontade. Que assim seja, Senhor. Hoje nós teremos então a participação de Gabriel e de João, né, no trabalho aí
do estudo que é sobre tragédia do cotidiano, não é isso? Me corrijam se eu estou errado. Beleza. Isso. Com vocês, Gabriel e João. Boa tarde, gente. Como o Samuel falou aí pra gente, a gente vai fazer uma conversa hoje sobre esse capítulo do livro, da tragédia do cotidiano. E a gente queria começar, eu e o Gabriel, fazendo uma listinha aqui. A gente vai pedir a colaboração de vocês para a gente listar quais são os tipos de violência que a gente tem na nossa sociedade. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Opa, foi a tela errada. Só um segundo. Aqui. Temos aqui a lista de violências. E eu queria a ajuda de vocês para a gente ir completando. Para a gente adicionar quais são os tipos de violência que a gente tem, que a gente vê na nossa sociedade. E aí, quem quiser pode se sentir à vontade aí. Ítalo, Luísa, até a própria Daísa, Samuel, se quiserem adicionar, fiquem à vontade. Fala pra gente aí que a gente vai colocando. A Posso- violência sexual. Eu ia falar Pode violência falar, Daísa. sexual. Eu ia falar da Violência violência sexual. Principalmente com crianças, que é uma coisa que me chama muita atenção. Violência contra a mulher. Isso aí. Eu vou botar aqui entre parênteses de gênero, né? Mais exemplos aí, pessoal? Rapaz, e tem um tipo de violência que ela vem sendo tratada mais agora nos últimos 10, 15 anos. Antigamente não se falava muito dela. Que é aquela violência quando a gente é. Eu esqueci o nome desse troço. Quando você é agressivo com alguém, quando você é violento com alguém, mas sem efetivamente ser violento, entendeu? Você não. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Tem um nome para esse tipo de violência. Eu não lembro. É uma violência que é até mais silenciosa, né? Eu não lembro o nome dela. Ai, Essa Acho que é violência mais pra uma violência. psicológica? Isso que eu ia falar. como é Ou que é? verbal. Psicológica. Mas ela tem um nome. Ela tem um nome. Quando você constrange é uma violência de constrangimento, né? Como se fosse um assédio ou algo do tipo? É tipo assédio moral, assédio moral, Nossa. assédio moral. Assédio moral, isso aí. Ah, tá aí no lugar errado. Que a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu falei assim, caramba, tem um monte de gente que sofre esse troço e ninguém Sim, sabe sim. que sofre. Uhum. E aí, pessoal? É só isso que a gente tem de violência? Não, tem mais. Ah, A falta de respeito com o posicionamento dos outros também, eu acho muito grave. Intolerância. A intolerância com os pensamentos, com as crenças do outro, isso também é muito grave nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vendo bem isso. sim. Eu pensei em duas formas de violência que elas não necessariamente são físicas, mas acho que só do fato da pessoa pensar e ela põe em prática esse pensamento acaba sendo uma forma de violência, que estão sendo, né, muito falados atualmente, que é o racismo, por causa do acontecimento, né, do Floyd, e a homofobia, que também tem sido muito falado atualmente, porque a gente está no mês da LGBTQ+, né? Então, esses dois são bastante recorrentes. O bullying também, né, gente? Que Bullying. é uma coisa muito séria dentro de escolas, né? Essa listinha aí Tem mais. tem mais coisa, né, pessoal? Violência doméstica? E aí, o que vocês dizem? Tem violência contra a mulher.
Mas violência doméstica não precisa ser contra a mulher, pode ser Pode, mas só ali tá vice-versa. escrito de gênero também, né? Então, Não, assim, mas a violência doméstica pode ser para com os menores de idade, para com as crianças, né? O idoso. A doméstica é mais ampla. Isso, é bem ampla. Que aqui são todos conceitos que podem um encaixar no outro, né? Porque Suicídio. isso, suicídio, a violência contra nós mesmos. Porque, por exemplo, Automutilação. dentro da violência doméstica, a gente pode ter o bullying, pode ter a homofobia. Dentro do assédio moral, a gente pode ter o racismo, também pode ter vários deles encaixando um no outro, né? a gente pode colocar também os vícios, né? Então, né? Aham. Vícios. Isso aí. Eu queria perguntar para vocês umazinha que eu tenho aqui a proposição, que é o alcoolismo. Vocês acham que é uma forma de violência? Sim, Como é um vício, né? Sim. como é um vício, sim. Vocês acham que as piadas que têm um tom, seja ela machista, racista, xenofóbico, homofóbico, Sim, também. Violência contra animais. Então, tem. Eu estava me perguntando se a gente poderia colocar alguns trabalhos ou filmes audiovisuais violentos, né? isso que eu ia perguntar. Jogos de videogame violentos. Não só jogos, né? Mas UFC. filmes também. Nossos filmes Luta de são UFC. Tem alguém que tá dando retorno aí, pessoal. Fala, gente. Temos lutas de UFC, temos filmes, séries, jogos, né? Sim. Então, isso aí a gente poderia encaixar como as mídias? Como vocês acham melhor? Violência contra os animais. Violência contra animais. E aí, ainda além de todos eles, O irmão, alguém quer falar? eu. Eu pensei também naquela violência que ela não aparece muito, tipo assim, os pais que vão matando os sonhos dos filhos, eles querem um tipo de carreira, né? E os pais ficam meio que obrigando, através daquela conversinha, para que ele vá para aquela que eles desejam, e aí você vai abafando os seus sonhos, e acaba fazendo até, vamos dizer assim, uma faculdade de medicina, mas não era aquilo que a pessoa queria. Eu acho isso também uma grande violência. Uma violência velada? É uma violência que não é gritada, né? Mas que está ali imprimindo uma Eu só vou violência. pedir para todo mundo, quem não for falar, mantenha o seu microfone desligado, porque está dando microfonia. Só abre o seu microfone quando você for falar, entendeu? Porque senão está atrapalhando o áudio. Pode falar. A exploração do idoso pelo jovem, no sentido dos filhos que ficam dependentes e muitas vezes os idosos trabalham para manter os novos. E também a questão de violência de cuidadores para com idosos, né? Tem muito disso. Cuidadores para crianças também. João, Fala aí. eu pensei na violência nos pacientes mentais. Uso, não sei. Oi? Alguém mais falou? Isso que o falou ser mais abuso, não sei. Abuso de autoridade, abuso de poder. Eu acho que leva à violência. Que também encaixa bastante. Não, com certeza, mas também encaixa bastante com o que a Désia falou. Sim. Abuso de poder, etc. Abuso de poder. Isso mesmo. Eu pensei na exploração
Exploração sexual. Sua voz tá um pouquinho baixa, Daís. Exploração sexual, Aham. que inclusive com adolescentes no Brasil tem muito isso. E a questão do trabalho infantil também. Uhum. Essa exploração também, que é outra violência grave, né? Isso e muitos outros casos a gente pode ver na nossa sociedade aí que a violência ela vai se infiltrando nas nossas atividades, vão se infiltrando na mente das pessoas por diversas formas, como a Luísa trouxe pra gente aí, eu também estava querendo ver se alguém ia trazer isso à tona dos filmes, seriados e essas formas de mídia que trazem essa violência à tona ali, né? Exibem essa violência como uma forma de conteúdo, né? E Eu aí acho que agora, uma violência também que é muito importante a gente pensar atualmente é a infração da lei, né? Não é contra alguém, mas contra um código penal, ou, enfim, há uma lei que a gente não cumpre. Como a gente tem visto na pandemia aí, várias pessoas não cumprindo uma ordem que está sendo dada, né? e aí eu queria perguntar também uma coisa que é bem contraposta, né? Porque a gente pensa muito na violência e a gente vendo todas essas faces da violência, a gente acha que só existe a violência de forma extremamente ruim. Mas e quando a gente faz uma violência no sentido de que a gente tem que se esforçar a fazer algo que a gente não gosta, que a gente sabe que é o melhor, que a gente tem que parar algum vício nosso para e com essa parada desse vício, às vezes a gente se faz uma violência no na nossa mentalidade no sentido de desconstruir as nossas ideias, né? Vocês acham que isso seria válido como uma violência? E aí? Eu não entendi muito bem, João, o que você quis colocar. Então, algumas pessoas quando a gente vai, algumas pessoas não, vamos melhorar isso. Quando a gente vai fazer uma mudança na nossa vida, seja ela para melhor ou para pior, muitas das vezes a gente tem que quebrar nossos hábitos, quebrar nossos costumes. E isso, de certa forma, é uma violência para com nós mesmos, às vezes. Que a gente pode estar quebrando ali algo que a gente está muito acostumado e acabar. Deixa eu pensar a melhor palavra aqui. A gente quebra os nossos hábitos e ali a gente quebra o nosso conforto, a gente quebra o nosso bem-estar. Vocês acham que isso é uma violência também? A Daísa Eu balançou a acho cabeça que que isso, não. eu acho que isso depende de como é feito. Não deveria ser uma violência, porque o nosso processo é a lei do progresso, né? E a lei do progresso exige mudança. Mas assim, dependendo da forma como a coisa for feita, ela pode ser muito violenta, sim. Se eu Mas eu só pensei. fazer um apontamento aqui, só para direcionar Ah, isso. Se há violência, é porque não há mudança. Entendem? Se está havendo violência para a gente no sentido de mudar, é porque não está havendo mudança. Nós estamos resistindo. Se nós estamos resistindo, nós ainda não aprendemos o suficiente. E aí eu vou lembrar, a Daís adora, né? De Paulo Estevão. Eu vou lembrar de Gamaliel quando ele diz a Saulo de Tarso: olha, você ainda não está pronto porque ainda dói nas suas entranhas. Reclusa-te. Busca o deserto, vai pensar, sai de cena. E aí a gente lembra o que para a gente parece sofrimento Saulo vivendo, né? Quando ele é apedrejado em mármore, por mármore, né? Ele diz, o relato ele estava orando a Deus com os braços abertos, né? E as mãos aos céus enquanto era apedrejado. Depois questionaram ele se ele estava sentindo alguma coisa. Ele disse: não, eu estou no trabalho do Cristo, então eu não senti nada. Ou seja, se doeu, é porque não era mudança, entendeu? quando eu falei que não consideraria violência,
é que se eu estou me propondo a mudar e quero sair da minha zona de conforto, se eu estou fazendo isso de uma forma mais consciente, isso não é violência. Vamos supor, esse pessoal que fuma, né? Eu tenho amigos fumantes durante anos e que tiveram que fazer um esforço muito grande para deixar o cigarro. Mas eles sabiam que aquele esforço grande iria trazer muitos benefícios para a sua saúde física, emocional, né? Psicológica mesmo, né? Que as consequências dessa briga para deixar o cigarro, embora fosse uma coisa que para eles naquele momento deixasse-os bem mexidos, mas eles sabiam que em termos de consequências seriam consequências muito boas. Então isso para mim não seria violência em função dos resultados. Aí, queria saber exatamente por isso, pra gente trazer esses termos assim, que pode gerar isso uma confusão na cabeça da gente. Mas então agora a gente vai deixar essa listinha um pouquinho de lado, depois a gente vai voltar para ela. E obviamente ela não é para ser esquecida, né? A gente viu aqui que a gente listou vários tipos de violência e existem realmente inúmeros tipos de violência no nosso dia a dia, sejam elas diretas ou indiretas, e elas estão em todo lugar na nossa sociedade, né? Eu vou passar a palavra para o Gabriel para ele continuar um pouquinho a nossa conversa aí. Gente, depois que fez essa listinha nossa aí, vocês saberiam dizer mais ou menos quantos brasileiros possuem depressão? Sem depressão? Cerca de 17 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão. Certo? Esse número de debate depois. E ansiedade? Vocês sabem? Eu não sei os números, mas sei que é muito grande. Bom, quando a gente começa a estudar esse texto de Joana, ela fala sobre a tragédia do cotidiano, ela fala que na tragédia do cotidiano acontecem duas coisas. Primeiro, existe um indivíduo, onde esse indivíduo já está em conflito existencial, ou seja, esse indivíduo está tendo conflitos entre as éticas e as coisas que ele acredita, e ao mesmo tempo que você tem esse indivíduo que está em conflito, você tem toneladas e toneladas de informação chegando nesse indivíduo, esmagando ele todos os instantes. Pensando nisso, a gente pode até lembrar um pouco do nosso jornal, da Globo, da Record, quando a gente assiste, né? E a gente percebe justamente essas toneladas de informação que podem até correr o risco de não serem verídicas, sendo passados para a gente o tempo inteiro. E isso não só no jornal. Você lê a sessão do seu celular, sua internet, uma rede social, nada acontece uma coisa e pronto, todo mundo está sabendo. Então, todo o tempo estamos sendo bombardeados de informação. E Joana deixa bem claro isso. E muitas vezes, esse pessoal está com seus problemas pessoais, uma pessoa que está em conflito existencial, e essa pessoa, ao ser esmagada por essa quantidade exorbitante de informação, ela pode desenvolver uma depressão, ansiedade. E eu e o João trouxemos para vocês algumas estimativas, alguns índices. De acordo com a OMS, entre 2005 e 2015, em 10 anos, o número de casos de pessoas depressivas aumentou em 18%. No mundo todo, são 322 milhões de pessoas depressivas. A maior parte, mulheres. E só um adendo, a maioria dos suicídios por depressão são dos homens. Restringindo um pouco mais para o nosso país, no Brasil são 11 milhões e meio de pessoas depressivas, enquanto a ansiedade afeta 18,6 milhões de brasileiros.
Então, é muito importante a gente ter cuidado com esses casos, porque podemos entrar nesses limites. Joana faz um lembrete dizendo que, atualmente, por conta disso, o homem desperta nele aturdimento, que é atordoamento, abalo, instabilidade emocional e muita insegurança. E Joana fala que isso desperta uma coisa que acontece muito com o brasileiro. Ela chama de perder o senso de trágico. Já perceberam que o brasileiro faz muita piada com tragédia? Roubo ditado, ri da própria desgraça? Já perceberam que o brasileiro faz muito isso? Isso é um sinal bem claro para mim que o senso de tragédia foi perdido. Mas será que perder o próprio senso de tragédia é uma violência? O que vocês acham? Será que rir do que está me fazendo mal ou fazer piada do que está me afetando é uma forma de violência? Me parece, Gabriel, que isso sempre me chama muita atenção, né? Essa brincadeirinha com tudo. Me parece que é um mecanismo de negação da realidade, né? Para não ver o que está acontecendo, aí eu saio para brincar, para banalizar, né? Não sei, fico pensando nisso. Eu acho que não é ter consciência das coisas. Entendeu? Não procurar ter viver num mundo automático, assim. Sem ter a consciência real do que está acontecendo. Eu acho interessante a gente analisar sobre isso que a Daísa falou e Gabriel falou, Ítalo, nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo, porque a gente vê inúmeras pessoas desrespeitando o isolamento, desrespeitando as regras, e aí a gente olha e dá risada. Ah, mas a gente já tem tanta coisa, né? A gente já tem dengue, já tem chikungunya, pra que a gente vai ficar em isolamento? Aí faz piada com a pessoa que tá ali, porque a sociedade é assim, sempre foi, e a gente, é justamente o que o Gabriel falou do capítulo, né? Perde a noção da tragédia que a gente está vivendo. Aquela situação que nós tivemos agora no Rio de Janeiro, sem querer entrar em coisas de partido, não é essa a minha colocação. Mas aquilo me chamou muita atenção, né? Diante daquelas 100 cruzes lá no Rio de Janeiro, na cidade mesmo, né? E 100 é muito menos do que nós temos de morte no Rio de Janeiro, né? Muito menos. E uma pessoa ser capaz de tirar aquilo, e aí a gente está falando de violência, com total desrespeito por aquelas famílias que estão vivendo essa dor em suas casas, que não é só pessoas idosas, são pessoas até mesmo jovens passando por isso. Aí quando eu vi aquela cena, né, eu falei assim, o que isso quer dizer para nós, né? Onde que essa pessoa está colocando os seus sentimentos, o seu lado humano, diante de uma situação que não é só nem do Brasil, é uma história global, né? Que daqui a anos a gente vai ter isso em tudo quanto é livro de história pelo mundo. Como que você faz isso, né? Aí eu fico me perguntando, né, o que vai nessa alma, né? Para continuar, eu preciso apresentar para vocês uma coisa que Joana usa, que vai ser bem importante para vocês saberem. Na frente isso vai fazer mais sentido. Vocês sabem o que é um arquétipo? Luiz está proibido de responder a pergunta. Essa eu quero Sei. ver. Essa eu quero Explica ver. aí, Gabriel. Explica aí que eu não sei, não. Preciso aprender. Chuta. Seria uma Quero padrão. São padrões.
Padrão de quê? Ué, isso estabelece padrões de conduta, padrões de uma maneira geral. A Érica tinha começado a falar também ali. Tem certeza? É. Vamos ver se a Erika complementa. Fala aí, Erika, por favor. Modelo? Um tipo de modelo, uma estrutura? Não sei. Será? Só isso? Gabriel, que violência psicológica é essa? Que absurdo! Não tô entendendo as expressões dele, não. Eu sou professor. Isso é ser professor, então, não, isso é tirano. Fazendo a violência com nós aqui. Que isso, professor violento? Tem que forçar o aluno a aprender. Pô. Tô brincando. Mas então, o termo arquétipo surgiu nos estudos de Jung, que foi um cara que literalmente estudou junto com Freud na parte da psicologia e da psicanálise. Jung associa que arquétipo é uma imagem. Que imagem? É uma imagem que você associa algo a ela. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá é um arquétipo de bondade. Então, você coloca um padrão dizendo que Madre de Calcutá é padrão de bondade. Então, tanto a resposta da Julie quanto da Erika estavam corretas, tá? Parabéns para os dois. Normalmente eu fui ver se eu estava certo pelo Google. Mas estavam mesmo. Parabéns, meninos. Então, um arquétipo é isso. E quando eu compreendi o que era um arquétipo, esse capítulo de Joana, onde ela fala de tragédia do cotidiano, mudou. Começou a fazer sentido muita coisa que ela estava falando que eu não estava entendendo nada. Por que arquétipos? Por que será que os arquétipos estão envolvidos com violência? Saberiam? Qual é essa ponte entre arquétipo e violência? Acho que é porque quando a gente associa alguma coisa a alguém, a gente acaba, às vezes, fazendo uma tortura psicológica com aquela pessoa. Sei lá. Eu acho que é isso. Vou dar um exemplo de violência doméstica. Por muitos anos, o arquétipo do marido era ser um homem carrasco. Se a mulher fizesse algo errado, ele tinha permissão de bater nela, por exemplo. Então, é um arquétipo de pai conservador, um modelo que perdura aí por anos. Entendi. Também tem os estudiosos da época de Jesus, que eram os arquétipos da inteligência, né? As pessoas que duvidavam delas estavam erradas, já que eles eram esses padrões de inteligência, como que alguém duvidaria da inteligência ali, né? Eu acho que a pergunta que vem é quais são os nossos arquétipos de hoje em dia, né? Seu arquétipo é violento, JJ? Falando, o que a gente tem como exemplo, o que a gente tem como a nossa mente hoje. Essa semana eu estava estudando e pegando as pessoas que fixam num arquétipo e se espelham naquilo e ficam fazendo de si igual. Tipo, todo mundo pula, você pula também, porque todo mundo está pulando. Porém, a gente muitas vezes não leva em consideração, espíritas que somos, que o nosso espírito é eterno. E que toda vez que eu faço alguma coisa nessa encarnação, eu estou carregando para outras encarnações. E a gente esquece que os outros muitas vezes não sabem disso, não estão estudando espiritismo muitas vezes, não sabem disso, estão fazendo porque não sabem, nós sabemos e fazemos o que todo mundo está fazendo.
E aí, Uma que vez, arquétipo nós estamos seguindo hoje? uma vez eu vi JJ tá lendo nosso arquivo aqui, o Gabriel. Exatamente. Fez Ele a tá dando pergunta que a gente ia spoiler já. fazer mais tarde. JJ, você me lembrou uma vez o stand-up do humorista espírita, ele falando que muita gente acha que no espiritismo, você pode pegar cada erro seu e parcelar em cada reencarnação. É um cartão de crédito com a espiritualidade, o pessoal acha. Realmente a gente cai nessa armadilha às vezes. Né? Mas então, gente. Eu digo a você que hoje em dia, ô Gabriel, só te cortando, a gente acaba endeusando seres humanos que não tem tanta leva, tanta escola, enquanto na nossa encarnação, nós tivemos tantos exemplos, né? Essa é a quinta reunião que eu estou participando via internet hoje. Estou desde de manhã agarrado em reunião. É a quinta. Samuel mandou o link, Samuel, estou indo já, está acabando mais uma. E muitas vezes fica pensando, mas e aí? Quando Jesus lá atrás, há 2000 anos, falou que o céu e a terra passarão, mas a mensagem de Deus não passará no coração de quem? Se a gente tiver Jesus como modelo e guia, legal. Agora, se nesse meio do caminho você entregou seu coração, e aí você não entregou para uma liderança, você entregou para um chefe. O chefe, ele cria escravos. O líder, ele cria novos líderes. Será que nós estamos criando lideranças ou criando escravos? Uma boa indagação. Bom, Sim. a gente vai abandonar um pouquinho os arquétipos agora e vai falar sobre outra coisa, mas calma que a gente vai voltar. Calma, pessoal, que a gente vai voltar a eles. Antes do nosso estudo, a gente precisa, além dos arquétipos, falar sobre censos. E eu e o João trazemos 2 censos para vocês. Trazemos três censos. A gente tem 3 censos que a gente ouve bastante falar deles. São o senso crítico, o senso moral e o senso comum. E aí eu vou dar uma definição de senso crítico, senso moral e senso comum, para a gente estar aqui alinhado, né? O senso crítico é a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Através do senso crítico, o homem aprende a buscar a verdade, questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto. E a palavra crítica vem do grego kritikos, que significa capacidade de fazer julgamentos. O senso moral é o que caracteriza o sentimento que condiz com a moralidade, de acordo com os valores morais do bem e do mal, do certo e errado, presentes em alguma sociedade ou em algum indivíduo, né? E o senso comum é o conjunto de conhecimentos geralmente presente em nosso cotidiano e o passado de geração em geração e compartilhados e aceitos pela maioria das pessoas que consideram normal ou certo de acordo com uma certa cultura. E a gente tem como exemplos desse senso comum, há muito tempo era senso comum de que as mulheres não deveriam usar calça. E hoje em dia a gente já vê que esse senso comum mudou bastante, porque o uso de calça é para homens, mulheres e para quem quiser. Então esse senso comum varia muito de acordo com a mentalidade das pessoas de cada época, né? E aí vocês têm mais algum exemplo de senso comum que vocês acham interessante da gente mencionar aí? Que às vezes algum que se vincule com o nosso tema de tragédia, de violência? A própria escravidão, João, que era olhada lá atrás como uma coisa normal, ter os negros dentro das suas casas, né? E com aquele desrespeito todo, o momento da venda dos negros, né? Isso era tudo tido como aceitável, né? Mais exemplos aí, pessoal? Alguém mais? A Érica chegou a mencionar, né, a questão da agressão dentro de casa, né? Botou como arquétipo o homem agressivo dentro da família.
Isso era de certa forma, um senso comum das famílias, né? O homem deveria ser uma pessoa séria e bruta e tinha que regrar o resto da família. Uma castração psicológica, João, homem não chora. Exatamente. Que é um senso comum que é oriundo de violências, né? É oriundo do machismo, né? E aí a gente vê que esses sensos comuns, eles tentam deixar a gente naquele homem, como eu digo aqui, como espécie, né? Naquele homem das cavernas. Tenta fazer com que a gente não evolua, né? Eu encontrei até uma charge aqui, não vou conseguir compartilhar com vocês agora, mas eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, onde dois personagens estão dentro da boca de um brutamontes, de um homem das cavernas, que esse brutamontes tem escrito no rosto senso comum, e eles perguntam para um outro personagem que está do lado de fora: para que você vai ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho. Então a gente vê que sair desse senso comum é algo que pode ser desconfortável e vai ser desconfortável, né? E a gente precisa utilizar do nosso senso moral e do nosso senso crítico para não cair no senso comum. Porque o senso comum, ele pode ocasionar na gente o que é tema desse capítulo, que é a tragédia do cotidiano. Qual é a tragédia do cotidiano? Que, pelo menos ao meu ver, foi o que Jonas quis passar para a gente com esse capítulo. A tragédia do cotidiano, ela está nas diversas faces da violência da nossa sociedade e no comportamento geral. Ela diz: a tragédia do cotidiano se apresenta nas diversas faces da violência que se infiltram no comportamento geral. Se mescla ali no nosso dia a dia. Então a gente tem como exemplos o que a Érica falou da violência em casa, que vem aumentando a nossa preocupação com isso cada vez mais, mas é um assunto que ocorre acho que desde que a família foi inventada já devia ter esses tipos de problemas, né? E aí a tragédia do cotidiano é isso, essa desestruturação pelos choques de comportamentos e pelo volume de informação que ela fala, que a gente vê em jornais que são focados na violência. A gente vê jornais que eles crescem fazendo o drama e fazendo a cobertura diversas e diversas vezes de um mesmo acidente, de vários casos de violência. E isso pode ter duas reações aí nas pessoas, né? Pode ser tanto uma forma de informação, mas também pode ser algo ruim, porque com isso a pessoa vai estando tão acostumada com ver a violência, vai ficando tão acostumada a ver todo dia no noticiário a violência, as mortes, a agressão à mulher, a agressão a negros, a agressão a homossexuais, que vai se acostumando com aquilo. Todo o cérebro, todo o comportamento do homem se adequa àquilo. E aquilo começa a cair no senso comum dele. Aquela área ali é muito perigosa, mas isso é normal, aquela área ali. Não passa ali por aquele período, por aquela rua, porque tem muita agressão ali, tem muito acidente. Isso não é correto. A gente aceitar isso, esse senso comum. Né, Gabriel? Você quer continuar aí pra gente? Problema também, João. Fala aí pra gente. Tá ouvindo? Sim, sim. Eu vejo na educação da própria família, que educa o filho, homem, machista, violento. Homem tem que ser forte, né? Por isso que nós estamos diante de tanto feminicídio, porque o homem ainda continua sendo educado para ele mandar, né? Ele não é o companheiro, ele é o chefe. E nessa, a mulher
é dependente dele. Tem que ser como ele determina. E isso é fruto da educação que até hoje ainda é dada aos nossos filhos, né? Essa igualdade que a mulher busca ainda até hoje e não consegue está pautada nesse desvio da educação. Eu vejo por aí também. Bom, gente, para continuar nosso debate, a gente vai retomar aquelas ideias de senso, de arquétipo, e para perguntar o seguinte. Joana fala muito em suas obras que nós, homens médios, temos o hábito de procurar sustentar nossos motivos em algo. A gente procura alguma coisa onde esse algo vai ser minha base e minha justificativa para agir. É nisso que Joana chama de mito. E essa é a ligação dos mitos de Joana com os nossos arquétipos. Uma vez que os mitos que nós criamos ou selecionamos para nós, de acordo com os nossos interesses, vão sim afetar nosso senso comum, nosso senso crítico, mas possivelmente nosso senso moral nem tanto. É porque acho que eu, pelo menos, considero que todo mundo sabe diferenciar, nem que seja um pouquinho, certo de errado. Então, o João falou até mais cedo, no caso lá dos antigos fariseus, né? Onde quem discordasse do fariseu estaria discordando da inteligência, já que eles tinham essa imagem, eles possuíam esse arquétipo de inteligência. Mas quem será que possui esses arquétipos hoje? Políticos? Atores? YouTubers? Influencers? Muitas pessoas, né? Eu, pessoalmente, recentemente, vi um vídeo de um youtuber que me causou muita revolta, confesso. Porque esse youtuber falava que todo esse esquema do coronavírus era mentira, tudo isso era coisa da mídia, que quem sai na rua usando máscara é otário, enganador, manipulado, gado, etc. Depois que ele tem ideia, esse cara chegou ao ponto, para provar que está certo, pegar a mãe dele, que é grupo de risco, que também não acredita no corona, e ir no hospital com a mãe. Para mostrar que o hospital está vazio, não tem ninguém, tudo mentira da mídia, etc. Então, quais são nossos arquétipos onde nós estamos nos fundamentando? E por que é tão importante esse questionamento levantado por João? Porque, acredite, esses arquétipos, esses mitos, influenciam a violência. Que violência, Gabriel? Cada arquétipo vai influenciar. Por exemplo, vamos dizer que eu pegue um arquétipo ou a imagem de um doutrinador, espírita talvez, onde esse doutrinador fala que para que você alcance o céu, você, ao desencarnar, ser levado a uma coluna espiritual boa, você tenha que abrir mão de tudo que você tem agora. Abandonar tudo. Espera aí, talvez abandonar tudo não te faça mal também? Que humildade humilhante é essa? Que até a Joana usa esse termo. Que exemplo é esse que eu estou tomando para mim e que está sendo violento para mim? São esses processos de violências constantes que Joana chama de tragédia do cotidiano, como o próprio nome desse trecho diz. Então, Joana chama muito essa atenção justamente a essa condição em que nos colocamos, de que
Quais arquétipos nós temos? Qual arquétipo você tem? Seu arquétipo de bondade é realmente uma criatura boa? Ou é apenas uma aparência dela? E Joana diz que, nesses casos, onde existem os arquétipos, esses casos acontecem por dois motivos. Um pouco mais antigo, mas que ainda persiste até hoje, e outro que é o mais moderno. O primeiro foi é o que Joana chama de, que nós espíritas estudamos muito, chamado fé cega. Mas Joana afirma que na modernidade a fé cega foi substituída por outra coisa. Vocês saberiam que outra coisa é essa? Que outro elemento, que outro vilão é esse que alimenta a violência na sociedade? Ninguém? Bom, Joana fala que esse cara que veio aí para combater, que substituiu a fé cega, chama-se ditadura da razão. Gabriel, qual a diferença entre fé cega e uma ditadura de razão? Vocês têm uma ideia de qual é a diferença entre as duas? Dito, Gabriel, que a fé Oi. cega é aquela que você acompanha, né, uma ideia de outrem. E você leva aquilo a ferro e fogo. E a ditadura da razão é quando você é o ser que está causando aquela ideia, aquele exemplo. Nós estamos, cai naquela, né, da síndrome de Estocolmo. Nós estamos sofrendo a síndrome de Estocolmo. Nós estamos nos apaixonando por nossos algozes e para provar que nós somos mais fortes que eles, estamos nos tornando algozes de outros no dia a dia. Um ótimo exemplo. Bom, Rapaz, a síndrome do Estocolmo é uma das coisas mais loucas que existe. Mais loucas que existe. Há alguns estudos de sequestro, inclusive, né, que o sequestrado se afeiçoa ao sequestrador, mesmo tendo sofrido extrema violência. Olha como é que é o processo da violência. Mas não cai um pouco no que nós fazemos, Samuel? A gente às vezes, por cara, a gente toma um ódio do cara e passa a agir igual o cara, com a mesma violência. Exatamente. Bom, em poucas palavras, fé cega significa você aceitar algo, crer em algo, mas não entender o porquê desse algo. Você aceita, mas não compreende. Esse é um exemplo de fé cega. Já a ditadura da razão, a gente tem que estudar o que significa ditadura. Aí, usando o nosso querido Google, ditadura, governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, com supremacia do poder executivo, em que se suprimem ou restringem os direitos individuais. Estado, nação em que vigora esse tipo de governo. Ou seja, eu me coloco no lugar onde a razão que eu tenho, se for necessário, vai tirar seus direitos. O que eu acredito é mais importante que você seja. Isso é uma ditadura de razão. E eu vou lutar por isso. Então, Joana fala que é muito comum na ditadura da razão e também na fé cega existirem esses arquétipos, esses mitos. Uma vez que são deles, provavelmente a fonte disso. Por isso que Joana fala que, apesar da ditadura da razão ter substituído a fé cega, os dois continuam com o mesmo modelo, que é o modelo de mitos. Modelo esse que Joana fala, que chama até de mitos frágeis, mitos falsos,
porque é muito fácil esse mito ser derrubado. E quando esse mito, o arquétipo, é derrubado, eu que estou desesperado, porque aquilo que eu acreditava caiu, eu vou me procurar desesperadamente me agarrar a outro mito, me agarrar a outra coisa, que suprima essa minha razão que eu quero ter. E aí Joana, a gente pode vê falar, que Joana. a fé cega também é meio que a nossa recusa de utilizar do nosso senso moral e do nosso senso crítico, né? A gente ouve tudo que aquele nosso ídolo fala, vê todas as ações que ele faz e não utiliza do senso moral para distinguir se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Não se utiliza do senso crítico para questionar o que ele está fazendo. Simplesmente aceitamos aquilo como uma verdade. Enquanto na ditadura da razão, todas as coisas que vão acontecendo, a gente não consegue dar crédito se não tiverem estudos, não consegue dar crédito se não forem bem analisadas, seja cientificamente ou por quem nós acreditamos. E a gente vê que utilizar desses dois conceitos é uma aversão ao próprio título do livro, o homem integral. Porque o homem integral não pode utilizar só da fé cega, nem só da ditadura da razão. Ele não pode ser 100% razão ou 100% fé. O homem ele tem que ser balanceado. Tem que utilizar das suas emoções, da sua razão, de forma equilibrada, para analisar as coisas do dia a dia. Pode continuar aí, Gabriel. Então a Joana fala que todas essas galeras que fazem parte dos mitos devoradores, ela também chama esses caras de ídolos quebradiços, porque são justamente esses caras que sofrem agressões dos valores contemporâneos que existem. E esse choque de agressão entre as culturas e entre as ideologias de uma pessoa ou outra, nascem as violências das diversas formas. Vamos trazer isso um pouco para a atualidade? Que manifestação está ocorrendo hoje no mundo, onde essa manifestação, por mais que tenha uma ideia boa, ela está sendo pessimamente executada através de violência, ódio. Vocês saberiam que movimento é esse? Ô Samuel. É do Black Lives Matter? Vidas negras importam? Uhum. Por mais que o movimento começou com uma ideia bacana de dar atenção às pessoas que estavam sendo alvo de perseguição e violência, você vê no meio do movimento pessoas se aproveitando do mesmo para saquear lojas, agredir outras pessoas, ódio gratuito, principalmente nas redes sociais, justamente se você não concordar com isso. Para você ter ideia, tem amigo meu mandou mensagem no meu Instagram. Não vai postar nada da hashtag Vidas Negras Importam. Não! Se você ficar quieto, você é fascista. Nesse momento, você vê a pessoa cobrando de mim, sendo autoritária comigo, igual um fascista. Então, são esses diversos choques de ideologias e culturas que podemos perceber essas diversas faces que a violência tem. E é justamente isso que Joana chama de tragédia cotidiana. Mas vamos trazer para outros casos além desses. Vocês saberiam dizer algum processo de violência em alguma casa espírita? Ou algo que aconteceu que envolveu o espiritismo que chamou a atenção? Tá rindo por quê, Samuel? Não vou nem entrar nesse mérito, porque, enfim. Mas vamos embora. Gabriel, meu telefone tocou
Na hora que você estava fazendo a pergunta, eu não ouvi a sua pergunta. Você conhece algum processo desse que alimenta a violência, seja ela contra o outro ou contra você mesmo, na casa espírita? Ou algum caso que envolveu, que virou notícia de jornal pelo país todo, que envolveu o espiritismo? Tem algumas situações. O caso, quer dizer, um caso grandão, que eu também acho que tem esses que nem vão para a mídia. O caso João de Deus, por exemplo, é um exemplo de violência, né, imensa, que foi conhecido por todos nós, de manipulação ali, uma série de coisas, violência sexual e etc. Mas eu acho, fiquei aqui pensando, que também na casa espírita, a gente pode dizer, um caso que a gente vê muito, às vezes o trabalhador está passando por um problema sério de depressão. Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção ultimamente. A pessoa trabalhou pra caramba dentro da casa, mas chegou um dado momento que a pessoa caiu numa depressão, por exemplo. E a gente vê que muitas vezes o movimento espírita não sabe lidar com essa situação dessa pessoa, no sentido de acolhê-la, de entender que ela também pode ter suas fragilidades, embora tenha sido uma pessoa de trabalho, que tem conhecimento espírita e etc. Mas ela pode trazer dentro dela fragilidades e que em dado momento ela desenvolveu um processo depressivo. Para mim, isso é uma violência grave. Eu já vi pessoas até dizendo que não conseguiriam mais frequentar a instituição por conta dessa falta de acolhimento. Acho isso. Bom, eu vou falar de o que para mim é violência em instituições espíritas. E aí não vou falar do meio espírita, porque eu não estou no meio espírita como um todo para falar disso. Mas eu vou falar das instituições que eu participei. O que é violência espírita para mim, no meio espírita? É você proclamar o tempo todo que você é um sujeito espiritualista, mas as regras que tangem e que movimentam as casas espíritas são materialistas. O que eu quero dizer com isso? Se você chega numa casa espírita agora, né, e começa a trabalhar, se envolve, entra para a casa espírita, tal, você não é tratado como igual se você não tem o mesmo conhecimento doutrinário que fulano de tal tem. Você. E aí é umas coisas que eu me pergunto. Uai, nós estamos falando de um lugar onde concentra um movimento que teoricamente deveria ser espiritual, mas se movimenta no lugar onde olha apenas o material e o exterior. O que eu estou querendo dizer com isso tudo, gente? Veja bem, não estou endemonizando casa espírita, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que existe para mim uma violência no seguinte lugar. A casa espírita existe, a organização da casa espírita como todo existe, porém, esquecem-se que as criaturas que estão ali são espirituais e que elas precisam ser respeitadas e às vezes até tratadas como criaturas espirituais. No entanto, essa criatura ela é alijada uma vez que não corresponde aos conhecimentos. Ah, se fulano não conhece o livro dos Espíritos, então fulano não serve para fazer isso, aquilo, outro. Se fulano não conhece o livro dos médios, não serve para aquilo, outro. Isso tem me... Eu estou falando isso porque isso tem gritado muito dentro de mim, né? Porque felizmente ou infelizmente eu voltei a ler Paulo de Tarso agora aos 46 anos, e lendo Paulo de Tarso aos 46 anos, eu começo a perceber que a gente é tudo. Tudo dentro de casa espírita. E, gente, isso é meu, Samuel, estou falando. A gente é tudo, menos cristão e menos criaturas espirituais. Nós somos tudo.
Porque quando eu ouço Paulo, eu me adoeço, porque eu fico, gente, eu estou muito longe do que deveria realmente ser esse processo. Né? E aí é onde eu vejo a violência. Somos espíritas, mas não somos. Eu acho que a escola da casa espírita se perdeu, né, Samuel? A casa espírita deixou de ser uma escola aí, né, nesse caso. Existe um lugar, por exemplo, nesse lugar da escola, é que se você questiona, ninguém te vê como um amigo que está questionando, te vê como opositor. Percebe isso? Ou até obsediado. Olha isso, que louco. E aí eu fico vendo, gente, olha os discursos de Barnabé com Paulo. Ambos se questionando. Barnabé questiona Paulo de coisas seríssimas. E Paulo ouvia e pensava. E aí, enquanto Paulo pensava, e é interessante que Emmanuel traz essa narrativa, nesse momento, Saulo questiona-se e procura em todas as suas fibras espirituais a resposta daquilo que Barnabé trazia. E aí você vê o sujeito ouvindo. Gente, meu irmão está me trazendo algo que eu preciso refletir. Eu preciso ouvir, mesmo que aquilo me doa. E aí Saulo baixava a cabeça e ouvia Barnabé como ouvia Timóteo, como ouvia Pedro. E aí esses questionamentos dessa violência eu tenho me feito. Por que dentro da casa espírita, quando a gente fala, olha, eu estou chateado com você, não gosto de ti, isso está me machucando, por que isso não é bem ouvido, sabe? E aí a gente volta lá das bases da educação, né? Está faltando o primórdio, o primário, o principal. Essa é a minha sensação da violência. Realmente. A gente, Samuel, a gente entrou numa vibe de esquecer o exemplo, o modelo que é Jesus. Então, muitas das vezes, quando a gente está... o verdadeiro cristão é uma Madre Teresa de Calcutá, é um Francisco de Assis, que quando todo mundo se virou contra ele, não se virou contra todo mundo. Ele foi lá e faz, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Meu amigo, isso aí é um exemplo para a gente levar para a eternidade. É o que eu estava falando. A gente, para poder combater o mal, a gente se torna mal, cara. A gente desperta dentro de nós um mal enorme, que a gente não gostaria de ter mais, que a gente veio nessa encarnação para não ter mais. A espiritualidade faz o seguinte, tá bom, vamos fazer o seguinte, para poder despertar o mal nele, eu vou botar um mal igual a ele, para falar com ele. A gente vai, meu irmão, naquele momento ali, desperta. Então, quando você fala isso, eu estava tão assim, falei, meu Deus, meu exemplo é tão bom, da minha época, como estou ficando velho também, tá vendo? 44, Samuel, tá vendo? Eu ia falar assim, da minha época, quando eu estava evangelizando no Paulo de Tarso, chegou um grupo de jovens esses hoje que trabalham no movimento espírita, que foram convidados a se retirar de uma casa espírita, tá? Porque eles não podiam tocar violão na casa espírita. Entendeu? E aí a mocidade acabou, simplesmente, a sala de vocês vai ser transformada numa sala de não sei o quê. Vocês busquem outra casa espírita para vocês, só porque eles pleitearam ter um violão na mocidade para tocar música para o jovem. Então, a gente chega a um ponto de que a gente se torna uma pessoa muito violenta, porque o outro foi violento com a gente. Aí você vai, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Gandhi, Siddhartha Gautama, Irmã Dulce, o Papa João Paulo II, que tomou um tiro e mesmo assim não tomou raiva de ninguém. Olha os exemplos de cristãos, essa ideia que você falou de ser cristão, tem que ser muito trabalhado dentro de nós. Porque ser cristão, o Cristo ouvia todo mundo. Quando fosse pro lado, falou assim, lavo as minhas mãos. Ele ficou zangado, não, mano, ficou puto não, desculpa palavreado, ficou puto não. Ele simplesmente, tá beleza, essa é a sua parte. A minha parte é amar. Cada um dá aquilo que tem. A gente tem que estar muito atento a isso, porque nós estamos deixando nos acionar coisas que a gente não gostaria de ser acionado nessa encarnação. Você fez uma colocação tão legal que eu estou lembrando aqui de Tia Iris. Para quem não sabe, Iris Pereira, ela foi presidente da Liga Espírita de Campos, foi presidente do Joana d'Arc, né? E ela foi base fundamental na minha educação enquanto homem. Lembrar me emociona.
Porque é muito diferente, gente, você negar do lugar da ignorância e do lugar da ofensa. Outro lugar é você dizer para a pessoa, quando ele está errado, e dizer assim, meu filho, você não sabe do que você está falando. E aí há de admoestar o sujeito a tensionar a ver o erro. Eu sempre fui um sujeito muito rebelde, né? Questionador por tudo. Então eu imagino que enquanto jovem de 17, 18 anos, 15, 16, eu não devia ser nada fácil. Porque dizer para mim que X é X e Y é Y, eu sempre, tá, dá isso, não quer dizer nada. Prova para mim por que é. E eu lembro de algumas colocações que foram muito do lugar gentil e muito lugar porque ela era professora, então tinha um outro lugar, né? O professor tem o professor ele tem outro lugar. O professor é o sujeito que pega uma caixa que teoricamente não tem nada, mas tem muita coisa, e põe uma sementinha ali dentro que vai germinar tempos depois. E aquilo muda o status quo da criatura. E aí, como o Gabriel perguntou aí, né? E o João perguntaram o que é arquétipo. O professor, em muitos momentos, é o arquétipo de uma criatura. É o arquétipo de uma criatura. Porque se vocês perguntarem para mim, Samuel, com base em que você questiona? Às vezes eu questiono com base nas lembranças que eu tenho de coisas que me... Vocês não sabem, mas eu lembro de uma cena que ficou gravada isso na minha cabeça e ultimamente isso volta muito. Eu tinha um amigo que eles usavam a camisa, chamava Fidodido. Fidodido. Só que aquilo queria dizer outra coisa, né? Que não era Fidodido, mas queria dizer outra coisa muito parecida com Fidodido, né? E eu lembro de tia Iris um dia que esse amigo chegou, entrando nas portas do Joana d'Arc, entrando pelo salão com aquela camisa Fidodido, grandão, assim, no meio da camisa, e ela disse assim, a próxima vez que você, fulano, vier à casa espírita, você não venha com essa camisa, porque existe uma mensagem nessa camisa. Por mais que você não tenha entendido, mas subliminarmente está fazendo uma mensagem e libera locais da mente humana que você não dá conta. E hoje, eu lembro que na época eu fiquei danado da vida, falei, é um absurdo, a camisa, não tem nada a ver com a camisa. Pô, 15 anos, aos 46 anos, com alguns lãs nas costas, olhando as coisas um pouquinho mais diferente, eu vejo, gente, a experiência do outro, espiritualmente, em ver uma criatura como espiritual, diz para o outro, evita esse lugar, meu filho, porque esse lugar pode te levar a outro que talvez você não dê conta. Era isso que ela queria dizer para a gente. Hoje, 31 anos depois, olhando para aquele lugar, eu vejo, é verdade. Mas aquilo foi feito do lugar da raiva? Não. Meu filho, evita, não faz, vem cá. É esse lugar. Né? Eu já falei demais, o espaço é de vocês e não meu. Vocês trouxeram ótimos exemplos. Eu e o João planejamos falar sobre o caso de João de Deus. E apesar da própria FEB ter feito um artigo dizendo que João de Deus não era espírita, porque, pelo que eu lembro, parece que, de acordo com um dos médicos, acho que foi essa obra que está dizendo, uma casa espírita, centro espírita, não pode ter líder religioso, como o João de Deus era. Então, aquele lugar não é um centro espírita, justamente por ferir isso. Mas, trazendo até um caso meu particular, eu vou me expressar um pouquinho para vocês. Minha mãe, ela, desde jovem, possuía mediunidade. E ela sempre teve dificuldade com sua mediunidade. E ela começou a frequentar o mesmo centro espírita que o meu. E, ao mesmo tempo, ela frequentava centros umbandistas. Porque ela mesma se sentia melhor no centro umbandista,
ela achava que lá, sentia-se que lá trabalhava melhor a mediunidade dela do que a casa espírita em si. Quando alguns membros da casa espírita que a gente frequentava descobriram que ela estava frequentando as duas casas ao mesmo tempo, começaram a ver certos comentários sobre minha mãe rolando na casa. Enfim, aquele velho preconceito bobo que espírita tem com grupos umbandistas, uma vez que o espírita se acha mais esclarecido que os religiões, infelizmente. Então, essa violência é justamente a violência que Joana chama de tragédia do cotidiano. Bom? Então, e aí a gente vê que mesmo que a gente conversou um pouco sobre fé cega e ditadura da razão, e na fé cega a gente precisa desses ídolos, mas com a ditadura da razão esses ídolos foram sendo quebrados, né? A gente teve mitos sendo desmascarados, tivemos mistérios desvendados e tudo isso. E aí essa fé cega, ela precisa desse ídolo, e esse ídolo foi quebrado. Então a gente vê que mesmo a ditadura da razão tentando se implantar ali, não eram todos os indivíduos que aderiam a ela. E assim, os indivíduos que continuaram nessa fé cega precisavam de novos ídolos, e esses ídolos eles eram criados e eram quebrados pelas ideologias novas, e criava-se um novo ídolo, e ídolo quebrado de novo. E como o Júnior Freitas falou aí pra gente, que ele parece que estava lendo pra gente do nosso documento, que o nosso ídolo de verdade deveria ser o nosso único guia, Jesus Cristo, né? É o nosso modelo como evolução, né? Ele sim era um espírito bom. Ele sim era um espírito justo. Então não adianta a gente se mirar em pessoas que a gente acha que são grandes, porque elas se mostram grandes, se mostram boas. A gente não sabe como é o outro lado da moeda ali, né? Desculpa, Fala. João, pode continuar. Pode falar. Fazer uma colocação rapidinho, olhando tudo que JJ falou, Samuel, Gabriel e o João, vou chamar de Lucas, João. Eu acho interessante a gente observar quando a gente olha uma pessoa fazendo uma coisa muito ruim a outra e citando o nome de Jesus, né? Estampando o nome de Deus, estampando o Jesus e cristão, mas está ali envolvido, enquanto fala isso, está envolvido num meio que Jesus jamais estaria, numa coisa que Jesus jamais faria. E é engraçado a gente observar isso até na fala de Gabriel, né, falando que a mãe dele foi julgada por estar frequentando a Umbanda e não o Espiritismo. Aí a gente para e se pergunta, será que se fosse Jesus frequentando essa casa espírita, será que ele olharia para a mãe do Gabriel e falaria, julgaria ela de alguma forma? Eu lembrei disso, dessa coisa, nas vezes que a gente se mete em situações muito avessas aos ensinamentos do Cristo e cita o nome de Jesus afirmando que aquela atitude ali é em prol do Cristo, e sendo que não tem nada a ver, né? Eu lanço uma pergunta. Se Jesus hoje fosse entrar numa casa espírita, como que ele seria tratado? Exatamente. Eu tenho certeza que ele não ia chegar como cara de Jesus, ele ia chegar com vestes para poder incitar as pessoas a pensarem isso. Tenho certeza que teria palestrante que diria que sabe mais que ele. Gabriel, eu me lembrei aqui, né, falando dessa coisa de Umbanda, que aquele livro que eu adoro, de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, a equipe de Bezerra de Menezes está lá agindo enquanto os tambores rufam. É um livro, assim, lindo, muito bom. E perfeitamente a Umbanda está ali presente e ele não se sentiu incomodado de entrar
para ajudar as pessoas com a sua equipe espiritual. Esse livro ele foi um livro importantíssimo para mim nas minhas leituras, porque quebra, né, uma série de coisas, de paradigmas que a gente possa construir em algum momento. Fica aí como sugestão de leitura para vocês. E é aquela Repete questão. o nome, por favor. Repete o nome. Loucura e Obsessão, Sim. o Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Obrigada. Inclusive, no livro, tem até o caso. Eu tenho. Ele gosta também dessas coisas que eu gosto, olha lá, loucura e obsessão. Aqui só tem doido. E no caso da minha mãe, devido à fofoca que estava tendo aqui, eu acho engraçado que se tem um lugar melhor para juntar fofoqueiro é casa espírita, não tem lugar melhor. Pode pegar qualquer bairro aqui de Campos, casa espírita tem mais fofoqueiro em qualquer lugar. E devido a isso, a minha mãe se afastou da casa. E que casa é essa que afasta seus membros ao invés de abraçá-los, né? Mas, gente, como está quase dando horário... Mas deixa eu só falar uma coisa. Há pouco tempo, na nossa reunião mediúnica do Maria Frank, uma médium de nossa casa contou a experiência que ela teve na Umbanda, ali nas proximidades da UENF, Xangô Menino. E ela foi convidada por um amigo da UENF, que lá vai muitos professores da UENF, e ela foi. Gente, o que ela falou da energia que ela sentiu dentro do Xangô Menino, ela falou assim, gente, uma coisa maravilhosa. Ela é médium ostensiva e energia maravilhosa. Então, para a gente ver, a gente precisa rever nossos valores. A Isa tocou um ponto muito interessante e muito legal, que nós estamos falando aqui, o tema de hoje é tragédia do cotidiano. Esse cotidiano de violência, e eu lembro uma vez, numa reunião de desobsessão, né? Eu li isso também em Dr. Inácio Ferreira, em algumas obras de Dr. Inácio. Um dos trabalhadores da reunião de obsessão questionou por que ele estava fazendo aquele trabalho de forma diferenciada tal, e trabalhando com alguns outros lugares. Ele disse, porque a gente encontra dificuldade de trabalhar em casa espírita. O espírita se engessou no pragmatismo, na lei morta, e esqueceu de ouvir sentimentos, que por trás de todo o processo sempre tem alguém que às vezes está gritando, berrando, brigando, porque não sabe falar de outro jeito. Mas, na verdade, ele está pedindo socorro. E às vezes, em outros lugares, aí ele citou exemplo de algumas casas de Umbanda, de alguns templos religiosos espiritualistas, que são diferentes de espíritas, ele buscava almas que simplesmente cuidam de almas, independente do que as almas, do local que eles estejam, da língua que ele fala, da cor que ele tenha. E esse, já que está falando de violência, esse é um outro lugar. O Cristo, né, como ele mesmo dizia, né, eu não vim derrocar a lei, eu vim trazer amor a ela. Eu não vim manter o olho por olho e dente por dente. Eu vim amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é um traço muito distinto de cumprir a lei, é muito diferente cumprir a lei e amar ao próximo. São coisas extremamente distintas. E aí, pessoal, sem querer ser chato aqui, mas o nosso horário tá batendo já. Né? Já são quase 8h40, a gente tá... O horário voa quando a gente se diverte, né? Dizem isso. E aí, pra gente fechando um pouquinho, né? Mais um ponto que Joana passa pra gente é que ao lado da violência, eu vou ler o trecho que ela colocou porque eu achei muito interessante.
ao lado da violência que se espraia dominadora, vicejam religiões apressadas, salvadoras na sua ingenuidade mítica, arrastando multidões desprevenidas e sem esclarecimento que, fracassadas no contubernio social, ali se refugiam, cultuando o paraíso eterno que lhes está reservado como prêmio ao sofrimento e ao desprezo de que se sentem objeto pela cultura consumista e desalmada. Então a gente vê que em meio a toda essa confusão entre mitos, ideologias, violência, existem pessoas que se fazem uso disso para o seu próprio bem e criam às vezes religiões que são imediatistas. Quantas vezes a gente não vê em bairros onde a cada esquina se tem uma casa religiosa, né? E às vezes muitas delas por pessoas que não nem sequer terminaram a leitura do seu livro básico. E ali a gente vê que existem coisas como compra de lugares no paraíso, compra de terra no paraíso, existem doações para entrar no paraíso e coisas desse tipo. Então são religiões imediatistas que levam vantagem em cima dessa fraqueza mental que as pessoas se encontram. Esse desequilíbrio que ela menciona no começo. E aí, ainda assim, com essas religiões, é pra gente ver um pouco da beleza da criação. Mesmo com essas religiões, ainda é melhor é melhor que um sujeito esteja em uma religião como essa, pelo menos procurando ser melhor, do que canalizar a energia que ele tem dentro de si para uma agressividade destruidora, para contribuir com a violência que a gente vê no nosso dia a dia. Então a gente não deve julgar nenhuma religião, não deve julgar pessoas que participam de tal religião. Porque nós espíritas somos melhores. Não somos melhores, né? Então a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua posição. E é melhor que ele esteja ali naquela religião, que é a que ele consegue entender, que é a que ele consegue se sentir melhor nela, do que canalizando aquela energia e fazendo qualquer tipo de agressão, que a gente viu que tem vários, né? E como que a gente pode mudar a violência no mundo sem mudar a violência dentro de nós mesmos, né? E aí, Gabriel, como que a gente pode se prevenir e consertar tudo isso? Você sabe me dizer alguma fórmula mágica aí? Eu posso dizer a fórmula mágica depois de perguntar ao pessoal o que eles acham que a gente faz para mudar isso aí. E aí, gente? Onde está a resposta? Gabriel vai dizer que é MC ao quadrado, quer ver? Tá lá no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Serve também, mas eu e o João temos outra resposta. Exatamente isso que a Eric falou na nossa conversa sobre liberdade lá, né? Que pra Então, gente chegar na liberdade, nós temos que conhecer nós mesmos. Vai lá, Gabriel. a gente recomenda para vocês que, com todo esse problema que Joana levanta, ela deixa bem clara a solução nisso em outro trecho desse livro dela, chamado Liberdade. Já foi feito um estudo aqui nesse tema, mas já tem um tempo. Então, recomendo todos que puderem pegar o PDF do livro ou o livro e retornarem nesse trecho sobre liberdade. Também vê a conversa de Lucas Licurgo e Érica que a gente tem lá no canal da Conexão Mocidade. Quem tiver oportunidade, tem uma conversa sobre esse capítulo aí. Exatamente. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do nosso estudo. Muito obrigado pela noite. Tamo junto, gente.
Eu só quero ver agora, antes de todo mundo sair, ninguém sai correndo, não, porque o povo acabou o estudo, já que eu vou fazer as perguntas agora. Quem sair agora, eu vou anotar o nome. Samuel, eu só gostaria de registrar a presença aqui, a visita de seu Evaldo, Eu tô nos vendo ali, tô visitando vendo aí. ali, tô vendo ali quietinho. Nos visitando aqui. Vou aproveitar que ele está aqui, gente. No dia que vocês tiverem dúvidas sobre Joana de Ângeles, vou botar depois o telefone de Evaldo lá no Conexões da Mocidade. Vocês podem mandar mensagem para ele a qualquer hora do dia e da noite, que ele responde, que Evaldo não dorme, que ele é um espírito imortal. Ele fica acordado há de infinito respondendo mensagem para todo mundo o tempo todo, né? E lembrando aos interessados em Joana, que a gente tem o curso de Joana uma vez no mês, desde o ano passado. É verdade. Quem quiser, estamos aí para convidá-los. Antes da gente encerrar, eu queria saber aqui quais serão os outros 2 jovens que farão o sábado que vem. E aí, estou aguardando as ofertas. Samuel, por eliminação, vê só quem sobrou. Maldade. Quem será, gente? Quem será? Estou aguardando as ofertas. Lembrando que se nós não tivermos ofertas, nós não teremos o sábado que vem, porque ninguém é obrigado a fazê-lo. No entanto, não terá. Afinal de contas, é um trabalho de vocês e não nosso. Nem meu, nem de Adaíras. Qual é o tema? Hã? Qual é o tema? Será mecanismos de evasão. No capítulo 6. Mecanismos de evasão. Esse aqui. Você? Eu? Quem tem mais? Olha, grande pra caramba. Esse é bom. Mecanismo de evasão é bom. É grande. É Caramba. bonzinho. Bonzinho. Pelo menos é um capítulo só. Não foi igual eu e o João, que uma vez pegamos 3 capítulos de uma vez para ler. É verdade. Ficamos atolados ali. Mas se deram bem, foi bom, foi bom. Quando deu um capítulo, semana eu fiquei assim, graças a Deus, um capítulo de Jonas. E aí, quem vai, Julie? Vou não. Eu vou no próximo. Eu também quero falar com o senhor. O senhor está no céu. E o senhor está aqui na Terra. Então é com JJ, não é comigo. O que você quer falar? Evaldo tá no grupo, já ganhou de mim. Maldade. Deixa eu só, se a gente fechar aqui, depois a gente fala. Eu vou citar 2 nomes aqui, então, para a gente colocar aqui para o sábado que vem. E aí, já que vocês não querem se movimentar, vou oferecer 2 nomes. Cadê Júlia? Que tá quietinha aí. Oi, tô aqui. Vamos, Júlia! Vamos, Júlia! Chegamos com a pessoa da produção no meio do jogo. Já sabia que seria ela, viu? A gente Eu tava falei mais falando cedo. disso hoje, Eu falei Samuel. A mais gente cedo. tava falando disso hoje, conversando. Sim. Que ia ser alguém do grupo do mês do jovem. Sim. Então, eu vou pegar Júlia e Ítalo para fazer. Olha que beleza. Eu, Samuel? Você. Meu Deus do céu, vou enlouquecer. Eu tenho trabalho quinta-feira para apresentar, rapaz. De que você tem trabalho quinta-feira para apresentar? Saúde mental com o Gabriel. Olha então que maravilha. Saúde mental e mecanismos de invasão. Você e Júlia já juntou tudo, vão-se embora. Meu Deus. Peraí. Me inclui isso não, tá fora. Me inclui isso não. Já estou escreviando aqui no meu papiro. Que pacote é esse que eu venho de brinde? Ó, mecanismos da evasão. Vamos lá. Ítalo,
e Júlia. Rio, eu gostei, a gente anotou. Meu Deus. Também eu vou tirar tempo para estudar. Gente, estuda também pra gente fazer um estudo colaborativo, né? Essa é Todo mundo outra coisa explicando que junto. essa é outra coisa que vocês podem fazer. Lembrando Tudo antes. que oferecerei aqui, Evaldo está aqui, tenho máxima certeza que se vocês tiverem alguma dúvida, né, estou oferecendo ele, vocês quiserem tirar dúvida com ele desse capítulo, como comigo, ou como a Daísa ou qualquer um outro, pode fazer, gente, porque esse capítulo ele é muito bonito. Ele é muito bonito, muito bonito. A parte de mecanismos de evasão é um negócio muito interessante no ser humano. Agora, deixa eu só elogiar os dois aqui. Eu adorei essa interação que vocês fizeram no quadro. Ficou muito show, Gabriel e João. Ficou muito legal esse envolvimento da galera. Obrigado, hein? Obrigado. O quadro que você diz é a listinha no começo? Ou... Eu tô até querendo já aprender isso para eu fazer no meu grupo lá. Ouviu, Ítalo? Gente, é mais fácil do que você pensa. Vamos fazer então a nossa prece aqui, para a gente encerrar e terminar. Já que a gente escolheu Júlia aí, né, ela vai dizer, ah, meu Deus, mas é você mesmo, Júlia. Faz a prece para a Vamos lá. gente encerrar aí, por favor. Vamos lá. Vamos levar o nosso pensamento ao Pai, ao nosso querido Mestre Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos, cooperando e colaborando para o progresso de cada um de nós. Obrigada pelo estudo muito bem feito, por todos os esclarecimentos do Gabriel e do João. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Obrigada por todos os meios que nós possuímos de estarmos aqui reunidos, que tantas pessoas não possuem. Muito obrigada, meu Deus, pela nossa saúde e que possamos aplicar todo o conhecimento que adquirimos hoje no nosso dia a dia, na nossa família, nas nossas relações. Fique conosco, meu Deus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, muito boa noite a todo mundo.